Muito boa noite, seja bem-vindo nessa sexta-feira, 6 de março de 2015, mais um programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP, que representa a todos os servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pelotas. Nosso programa, ao vivo aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET, sempre vai ao ar aqui todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Na apresentação, eu, Tiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Sempre lembrando que o programa do SIMP, embora vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui pela TVC, nós também, semanalmente, sempre deixamos à disposição daqueles que não tiveram a oportunidade de assistir o programa ao vivo, ou até que tiveram e desejam assistir novamente, o SIMP, através de todas as suas mídias eletrônicas, disponibiliza o vídeo na íntegra, já na semana seguinte ao do programa. Então, se você quiser não só assistir aos vídeos, mas também acompanhar todas as matérias, informações, notícias produzidas por nossa entidade, encontra-se aí no rodapé do seu televisor todos os nossos contatos eletrônicos. Primeiro aí de cima para baixo na tela, o nosso site www.simpelotas.com.br. Essa é a página oficial do SIMP, é o site do SIMP. Ali você encontra diversas informações, contatos, documentos, horários de atendimento, dias de atendimento dos serviços prestados na nossa própria entidade e também todas as demais legislações, várias legislações ali também que são pertinentes à vida dos servidores públicos municipais. Então, acessando www.simpelotas.com.br, no canto superior esquerdo, quando você acessa a página, ali você encontrará sempre o vídeo do último programa de TV que foi exibido aqui pela TVC. Também temos o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. Se você não recebe na sua caixa de entrada as mensagens, informações, matérias do SIMP, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco. Se você deseja receber de forma ágil, rápida, antes mesmo de enviarmos as nossas matérias produzidas para a imprensa em geral, basta você enviar um e-mail para o simp@simpelotas.com.br pedindo para que a gente o cadastre e assim o faremos. O SIMP hoje conta com mais de 1.600 e-mails cadastrados daqueles que desejam receber as informações em primeira mão. Você também pode seguir os passos da entidade SIMP através do Twitter, twitter.com/simpelotas. Ali também, através dessa ferramenta, disponibilizamos os links de todas as matérias, vídeos também produzidos, a exemplo aqui do nosso programa de TV. Pelo YouTube é onde temos o nosso canal de vídeos, youtube.com/simpelotas. Lá você encontra todos os vídeos dos programas de TV do SIMP, já exibidos aqui pela TVC ao longo dos mais de 7 anos. Então lá você encontra por ordem cronológica, por ordem decrescente, ou seja, do programa mais atual ao mais antigo. Você pode assistir o programa que você perdeu, ou aquele que passamos vídeos do seu setor, ou aquele que você mais gostou, enfim, ali é o acervo de vídeos do SIMP, não só de programas de TV, mas também imagens produzidas por nós, como de assembleias, mobilizações, enfim. Lá é onde são postadas as imagens audiovisuais do SIMP, youtube.com/simpelotas. E também pelo Facebook, se você deseja curtir, comentar, compartilhar as matérias e informações do SIMP lá postadas na nossa linha do tempo, você nos acha lá no Facebook pelo SIMP Pelotas. Já aqui, no nosso programa de TV ao vivo, a sua participação para nós é muito importante. E ela se dá através do envio de mensagem de texto. Então, se você deseja sugerir, criticar,
tirar alguma dúvida, enfim, colaborar com o nosso programa aqui ao vivo, para nós será uma grata satisfação. E isso se dá através do número telefônico aí na sua tela, 9122-8820. Envie a sua mensagem, envie seu torpedo, com certeza leremos, né? E isso faz com que ajude ao SIMP construir o seu programa aqui ao vivo até às 20 horas. Ok, pessoal? Mais um programa de TV do SIMP, então, aqui ao vivo. A vida dos trabalhadores da prefeitura nunca param. Logicamente, um sindicato que tem uma direção atuante e que está sempre na defesa, na luta intransigente dos direitos de seus servidores, de seus trabalhadores. O SIMP, não diferente, também não para, né? Toda semana que a gente tem aqui o programa ao vivo, a gente sempre traz novas informações, vídeos, tudo aquilo que é atualizado do último programa de TV, ou seja, da última sexta-feira até o presente momento, o SIMP traz em primeira mão para você, servidor público municipal. E também, consequentemente, a comunidade pelotense, já que ela recebe, né, a prestação dos nossos serviços. Então, na oportunidade, é importante salientar que, embora o nosso programa é voltado para o servidor público municipal, de todos os segmentos, também é importante para a comunidade pelotense, já que ela recebe a prestação desses serviços e também fica informada, né, de tudo que permeia aí a vida dos trabalhadores e também dos serviços oferecidos. Primeiro informe que eu quero dar a você que está assistindo o nosso programa, sempre importante frisar que já no programa passado eu já tinha informado, também em outros programas anteriores, algumas pessoas ainda estão perguntando, né, e é bastante interessante, se o SIMP tinha ampliado a sua linha de convênios, se o SIMP tinha tentado achar uma proposta de oferecimento de um plano de saúde para os trabalhadores de regime CLT, os seletistas, já que a prefeitura não lhes oferece um meio, um fundo, uma assistência médica a estes trabalhadores. Outros também questionavam se o SIMP poderia ampliar a sua linha de convênios além de supermercados, farmácias, lojas, vários médicos, enfim, se poderia também para clube de lazer, se também poderia ampliar para postos de combustíveis, né? E o SIMP foi atrás de tudo isso aí, e desde o finalzinho do ano passado nós já havíamos concretizado isso e oferecido de imediato a todos os sócios e dependentes do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Então a gente sempre lembra que um dos convênios que a gente fechou, que era uma grande demanda dos nossos associados, era postos de combustíveis, ou seja, que o associado pudesse, junto à nossa entidade, retirar a sua autorização, ir no posto de combustível credenciado para abastecer o seu veículo e só pagar o valor desse combustível lá no mês que vem, sem nenhum tipo de juros, né, o valor no caso consignado, com desconto em folha. Então o SIMP, desde o final do ano passado, fechou com o postos de combustíveis Estoril, né? Então, para quem conhece o antigo posto Cidadão Capaz, ali na rua Tiradentes, esquina Félix da Cunha, o antigo posto Cidadão Capaz, pertence à rede de postos de combustíveis Estoril. Então ali é um dos postos, né, que o SIMP fechou o convênio para o seu associado. Então o associado do SIMP pode abastecer o seu veículo, sua motocicleta, enfim, ali no antigo posto Cidadão Capaz, na rua Tiradentes, esquina Félix da Cunha. Também um outro posto pertencente à rede de postos de combustíveis Estoril, fica ali na Avenida Duque de Caxias, 483, em frente ao cemitério São Francisco de Paula, Avenida Duque de Caxias, sentido bairro Centro, em frente ao cemitério São Francisco de Paula. Então, os associados já podem utilizar-se desse serviço, basta ir lá na nossa sede, na Rua Almirante Barroso, 1614, dentro do horário de atendimento, das 8 às 11h30 e da 1h30 da tarde até às 6 horas da tarde, para retirar a sua autorização. Também firmamos convênio com o Clube Centro Português 1º de Dezembro. Então, quem deseja, o associado, os seus dependentes, de usufruir
de áreas que têm atividades esportivas, como piscinas, campos de futebol de 7, quadras de tênis, de pádel, pesca, remo, sauna, academia de musculação, além de salões de festas e participação nos diversos eventos sociais, tudo que é oferecido pelo Centro Português. 1º de dezembro, o SIMP fechou uma grande parceria aí, um grande convênio com o Centro Português, com os valores muito mais baratos do que seria oferecido para um cidadão não associado ao SIMP. Então, para você adquirir o seu título, para aquisição do título, o Centro Português está fazendo um preço promocional para aquisição do título de R$ 800, podendo ser parcelado em até 8 vezes fixa de R$ 100. 8 vezes fixas de R$ 100, que dá R$ 800, e esse valor seria para a aquisição do título. Enquanto você paga esse valor mensal para aquisição do título, nos 6 primeiros meses você fica totalmente isento de qualquer mensalidade. Bom, a mensalidade. O valor da mensalidade fica apenas por R$ 77. Veja bem, R$ 77. O sócio pode colocar o cônjuge, companheiro ou companheira, e todos os filhos que tenham até 18 anos de idade. Então, por R$ 77, a família inteira, não é por pessoa, é a família inteira, pode usufruir de tudo lá que o Centro Português oferece. Pode utilizar as quadras esportivas, pode utilizar as áreas de práticas de pesca, de remo, pode também utilizar-se de piscinas, inclusive vão construir uma piscina coberta térmica para utilização no período de inverno. Pode utilizar também a piscina aberta, também desfrutará de outros serviços que o Centro Português oferece, como a parte de academia de musculação e também de sauna. Então, por R$ 77, você coloca toda a sua família para poder usufruir quantas vezes quiser, quantos dias quiser, lá do Centro Português, principalmente da parte da sede campestre. Se, porventura, o filho for maior de 18 anos de idade, aí este filho pagará o valor de R$ 15,40. Então, o associado, com o seu dependente e com todos os demais dependentes, seriam os filhos, se até 18 anos esses filhos não pagam nenhum adicional, nem o companheiro ou a companheira não paga nenhum adicional. É R$ 77 para a família inteira. Se for por dependente que tenha mais de 18 anos, esse dependente pagará um adicional de R$ 15,40. Já para o associado ou associada solteiro ou solteira, para adquirir o título, ou seja, para ter a adesão, o valor é apenas de R$ 340, e que pode ser parcelado em até 3 vezes, fixas, de R$ 113,33. Também tem 6 meses de isenção de mensalidade, não paga nadinha de mensalidade, e após os 6 meses a mensalidade fica ao valor de R$ 54. Maiores informações podem obter na sede social da entidade, aqui no centro, na rua Andrade Neves, 2042, ou pelo telefone 3028-2319. Também uma demanda importante, já que a Prefeitura não oferece nenhum tipo de auxílio médico aos trabalhadores de regime CLT, os antigos integrantes da Guarda Municipal, ou seja, os vigilantes, que são CLT, vários trabalhadores ali da Secretaria de Justiça Social e Segurança também são CLT, enfim, nós temos vários trabalhadores sob este regime na nossa Prefeitura de Pelotas, e a estes não são oferecidos nenhum tipo de modalidade, de fundo de assistência médica ou um plano de saúde por parte da Prefeitura de Pelotas. Então o SIMP fechou convênio com o plano de saúde Green Life. Então, o que oferece este plano de saúde? Consultas sem limite, com clínico geral, com ginecologista e pediatra, sem limites, sem carência, não tem carência, sem diferença de mensalidade por faixa etária. Então não faz diferença se o servidor, o dependente, tem 10 anos, no caso o dependente, ou no caso o titular, que ele tenha 20 anos, ou 60, ou 50, não há diferenciação de valores por faixa etária. Sem exclusões
e com mensalidades mais baixas do mercado. Veja bem, consultas sem limite com clínico geral, ginecologista, pediatra, sem carência, sem diferença de mensalidades por faixa etária, sem exclusões e com mensalidades mais baixas. Ainda oferece atendimentos de emergência, que não requer agendamento prévio, com clínico geral e pediatra, credenciados, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Ainda oferece exames laboratoriais gratuitos e descontos de 30% a 70% naqueles serviços não credenciados, como clínicas especializadas, pronto atendimentos e hospitais. Valor da mensalidade, R$ 69,90 o titular e R$ 39,90 o dependente. Você não vai achar em Pelotas nenhum plano de saúde que por R$ 69,00 você possa consultar ilimitadamente com clínico geral, ginecologista, pediatra, plano que não tenha carência, que você tenha que ficar tal período para poder usufruir, que não tenha diferença de mensalidade pela faixa etária, que tenha processos ali de exclusões, que lhe ofereça atendimentos de emergência sem agendamento prévio, com clínico geral e pediatra, e ainda com exames laboratoriais gratuitos, e dando, além disso, dessa cobertura toda, desconto que chegam até 70% daqueles serviços não credenciados, que são aqueles por clínicas especializadas, pronto atendimentos de hospitais. Então, maiores informações, você que é sócio do SIMP, sua família, que precisa de um plano de saúde e que não tem, principalmente o trabalhador seletista que não tem, entre em contato com o SIMP, nos visite, nos ligue, que é bastante importante, ainda mais a este baixo valor. Então, pessoal, fica aí a dica, então, para que vocês acompanhem, né, essa ampliação dos convênios, dos serviços, cada vez mais que o SIMP, além daqueles serviços que nós oferecemos aos nossos sócios, todos os dias ali na nossa própria sede, né? Na nossa própria sede nós dispomos de gabinete odontológico completo, temos ali também a nossa assessoria jurídica, temos também a nossa médica clínica geral, todos esses serviços últimos que lhes falei são oferecidos aos nossos associados e dependentes na própria sede do sindicato. E além disso tem toda a linha de convênios externamente à nossa sede. Bom, tem aqui também, pessoal, uma informação importante, já vou dar agora, que é de bastante expectativa dos agentes comunitários de saúde, mas primeiramente vou ler aqui uma mensagem do final 2866. Gostaria de saber em que condições posso tirar licença de interesse e se tenho o meu lugar de trabalho assegurado. Obrigada. Um grande abraço à colega do 2866, obrigado pela sua audiência. Bom, como funciona no caso a licença de interesse, né? Você sabe que pelo nosso estatuto, pela lei 3.008 do ano de 86, que é o regime jurídico único dos servidores estatutários, a licença de interesse ela pode ser gozada em até 2 anos. Só que um dos requisitos para que se possa tirar a licença de interesse é ser servidor estável, ou seja, que ele já tenha concluído o estágio probatório de 3 anos, aquelas 6 avaliações semestrais. Então esse é o primeiro critério. A partir do momento que você já é servidor estável, já possui esse requisito, você protocola esse pedido de licença de interesse particular no seu próprio setor. O seu setor, com certeza, vai lhe dar a resposta. Aí é que vem o detalhe. Na nossa legislação, diz que o servidor, ele solicita essa licença, mas ele deverá aguardar no exercício da função para tal concessão. Ou seja, é um direito nosso, porém não tem nada que diga na lei que assegure que no momento que você pedir, ele tem que ser concedido. Esta licença tem que ser concedida, ou seja, o servidor deverá aguardar no exercício da função. Exemplo, eu estou agora em março, semana que vem protocolei para a minha chefia, para o meu setor, na qual eu sou lotado, e vai ser analisado pela minha chefia. A minha chefia pode até conceder, dizer que sim, mas o início do gozo dessa licença é ali, digamos, combinado entre o servidor e o local de trabalho, por exemplo. Agora, se a chefia nega
por vários motivos, que não teria ninguém para substituí-lo, que a bem do serviço público, com a sua ausência, aquilo ali deixaria o serviço pendente, a rotina de trabalho pendente. Bom, eles têm o direito de negar essa licença. No fato, o direito de negar por parte da prefeitura é com justificativa, com forma plausível, para não poder conceder, pelo menos naquele tempo. Certo? Então, a licença de interesse é solicitada, só que a concessão dela não é imediata. O servidor deverá aguardar no exercício da função para tal concessão. E aí a tua segunda pergunta, se tu tens o teu lugar de trabalho assegurado, não. Praticamente poucos servidores têm o seu local de trabalho assegurado. Por que eu vou dizer pouco? Para que você entenda. Se eu faço concurso para o cargo de professor, eu não faço concurso para o local de trabalho, eu faço para o cargo. Logo, eu posso ser lotado em qualquer local de trabalho. Vamos exemplificar que eu estou há 10 anos trabalhando na escola de ensino fundamental Balbino Mascarenhas, por exemplo. Tirei a licença de interesse particular, fiquei 1 ano e meio ou 2 fora. Tenho assegurado o meu local quando retornar? Não. Quando retornar, a Secretaria de Educação na qual eu sou vinculada, dentro do calendário letivo já elaborado, com os profissionais, verá aonde é que tem a necessidade de colocar um professor de minha formação. E isso vale para várias outras áreas. Mas tem áreas que têm local assegurado pela peculiaridade e atribuição do setor. Por exemplo, agente de trânsito. Um agente de trânsito ele é vinculado ao departamento de trânsito, né? O serviço dele é externo. Praticamente, alguns agentes trabalham em sistema interno, na sala rádio, ou verificando, fazendo serviços administrativos, mas o local de trabalho é o mesmo. Eles não têm outros locais, outros locais para serem lotados. Óbvio que esse, se tirar uma licença de interesse, ele retornará para o seu local de origem. Mas funções, cargos, onde você pode ser lotado em qualquer local, oficial administrativo, agente administrativo, um técnico em enfermagem pode estar em qualquer unidade básica de saúde, né, um auxiliar de educação infantil, uma merendeira, uma servente, o próprio motorista pode ser lotado em qualquer secretaria, ou seja, estes cargos que podem ser lotados em qualquer departamento ou secretaria, prova que você, ao retornar da licença de interesse, não tem o local assegurado, ok? Não existe essa garantia. Espero aí ter respondido. Chegou uma pergunta bem interessante que é tema do nosso programa aqui. Na reforma administrativa, os médicos terão aumento e o plano de carreira? Final 1433. Acompanhe conosco aqui ao vivo no programa, que é pauta do nosso programa. Estou aqui em mãos, na íntegra, com o projeto de lei da nova estrutura administrativa da Prefeitura. Então, logo aí já vou responder o seu questionamento. Obrigado pela audiência. Mais outra mensagem aqui. Sou pensionista do Previpel pelo SANEP. Posso me associar ao SIMP e usufruir dos convênios? Olha, na verdade é o seguinte, quem pode se associar ao SIMP é servidor público titular. E aí sim ele pode colocar dependentes. Como você está colocando que está na qualidade de pensionista, se o seu, creio que seu esposo ou sua esposa, não identifica se é homem ou mulher, sou pensionista, né? Pode ser homem ou mulher, mas, digamos, se você for servidor ou servidora, pode se associar ao SIMP e utilizar de tudo que o SIMP oferece, sem problema nenhum. Agora, se você é pensionista de uma pessoa que já falecida, que não era titular, não era sócio do SIMP, não tem como você figurar como dependente. Ou seja, eu sou servidor da prefeitura e me associei ao SIMP, e coloquei minha esposa como minha dependente. Ou seja, eu, enquanto titular vivo, já tinha a colocado como dependente. Né? Se, por exemplo, depois o titular falece, na verdade, termina o vínculo, né, nesse sentido. Mas, se você, por exemplo, tem vários pensionistas que são servidores, né, se nunca se associou ao SIMP, na qualidade de servidor, pode sim se associar ao SIMP e usufruir dos convênios. Ok? Mas se não for o titular
não tem como o dependente ele se associar. A associação do dependente ela vem através do titular. E o requisito do titular é que ele seja servidor público municipal. Se você tiver nessa condição, né, ok, sem problema nenhum. Bom, vou responder aqui, já vou direto, né, sobre a proposta aí do governo Eduardo Leite sobre a estrutura administrativa. Né, eu quero deixar bem claro aqui algumas coisas importantes. Primeiro, eu vou começar pelo término da pergunta do colega que nos mandou aqui de final 1433. Plano de carreira. O prefeito Eduardo Leite, tão logo assumiu a prefeitura de Pelotas em 2013, uma das primeiras ações foi visitar o SIMP. E bem no iníciozinho de janeiro. Esteve visita ao SIMP, entregamos em mãos para ele o documento denominado Plataforma dos Municipários, também foi disponibilizado a ele o plano de carreira, já há muito tempo feito pelo SIMP, no sentido de demonstrar para o prefeito a necessidade que o servidor, nenhum trabalhador ganhe menos do que salário mínimo, que todos os trabalhadores tenham padrões diferenciados de acordo com a carga horária trabalhada, com o nível de escolaridade exigido, de acordo com a complexidade da função, que é necessário que qualquer servidor que tenha nível de estudo acima do que o concurso lhe exigiu, ele ganhe um incentivo por isso, né? E que aquele que não deseja estudar seja promovido, que troque de classes de padrão por tempo de serviço. Então, ou tu qualificas e melhora os padrões salariais e evolui ao longo do tempo, ou por qualificação, ou por tempo de serviço. O prefeito Eduardo Leite, 2 anos passados já de seu governo, em nenhum momento quer discutir o plano de carreira, porque se quisesse, ele provoca, já que é um projeto que tem que ser de iniciativa do executivo, ou seja, ele chamaria no sentido de esboçar um projeto. É verdade que o prefeito já pediu para que a gente, num data show, explanasse para ele a nossa proposta de plano de carreira do magistério. Mas eles têm conhecimento já técnico e documental disso aí. A questão é, em várias reuniões que a gente já teve de comissão, enquanto comissões de negociações, ou seja, cada vez que chega a data base de cada ano, que é maio, quando a gente vai discutir o nosso reajuste salarial e outros elementos, a gente ouve claramente da prefeitura que, quando ela for discutir o plano de carreira, deixam muito claro que fica, bom, para começar a colocar os salários mais altos, eu sou obrigado a extinguir várias gratificações, várias vantagens, que eles chamam de penduricalhos, ou seja, é muito fácil tu extinguir aquilo que tu conquistastes individualmente, coloco tudo para dentro do salário padrão, fico com um padrão mais inchado, sem nada para repercutir ali em cima ao longo do período, né? E mais, o prefeito Eduardo Leite, quando é que ele teve iniciativa de querer discutir plano de carreira? O ano passado, logo com a única categoria de Pelotas, de servidores, que tem plano de carreira. Qual é o único segmento de servidores da prefeitura que tem plano de carreira? O magistério. Professores, através da Lei Municipal 3.198 do ano de 89. É a única categoria que tem plano de carreira. Logo, essa que tem é o que o prefeito quer mexer. É o que o prefeito quer propor, quer discutir, e sem pagar o piso. Sem pagar o piso na forma da lei, sem nenhuma extinção de qualquer vantagem que os professores têm. Ou seja, discute-se piso, eliminando vantagens, incentivo, enfim, e não garantindo ainda se o valor do piso do magistério seria o salário padrão, como manda a lei, para início de vantagens, né? Então, já te respondo pelo fim. Plano de carreira, a prefeitura não comenta absolutamente nada e o plano de carreira não tem nada a ver com a estrutura administrativa, colega. O plano de carreira está totalmente desassociado. A estrutura administrativa nada mais é que a extinção e criação de alguns cargos da prefeitura de Pelotas, remodelando a estrutura. Então, exemplificando, criam-se algumas novas secretarias, né? A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, fica criada o retorno, né, da Secretaria de Transportes e Trânsito, fica criada a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, tá? Então extingue alguns cargos com aquelas nomenclaturas de gerente, superintendente, líder de equipe, encarregado de trabalho. Esses cargos serão extintos e serão substituídos por outros e por outras nomenclaturas. Agora, o que eu quero chamar a atenção da estrutura administrativa é o seguinte. Eu estive lendo atentamente na íntegra o projeto, né? De todos os cargos que
estão previstos ali na estrutura administrativa são cargos em comissão, são cargos de provimento em comissão, são cargos de confiança, que podem ser ocupados por servidores de carreira. Quando ocupados por servidor de carreira, né, o servidor recebe, no caso, a função gratificada e ele pode, por exemplo, optar, né, pelos valores ali quando investido num cargo de confiança. Então, de todos os cargos previstos na estrutura administrativa, apenas 2 o governo propõe que sejam privativos de servidores efetivos, do quadro efetivo, né, que são esses 2 cargos, o de coordenador da Unidade Central de Controle Interno e o cargo de assessor administrativo. Somente esses 2 cargos é que a Prefeitura faz questão que sejam exclusivamente de servidores. Todos os demais cargos, podem ser ocupados mera e exclusivamente por cargos de confiança sem ser servidores. Podem, ok? Agora, umas coisas que chamam a atenção. De todos os cargos da estrutura administrativa, apenas 4 cargos a Prefeitura coloca como requisito para provimento desse cargo a exigência de escolaridade. Apenas 4. Pasmem. Todos os demais cargos, secretários, assessores especiais, assessores de secretário, assessores de prefeito, vice-prefeito, não requer escolaridade nenhuma, apenas ter 18 anos de idade. Vejam bem, o cargo de procurador-geral requer ensino superior em Direito ou Ciências Jurídicas e Sociais, mais registro na OAB. O cargo de assessor especial de área da Unidade de Gerenciamento de Projetos requer ensino superior completo. O cargo de assessor de comunicação social, requer carteira nacional de jornalista. E o cargo de coordenador da Unidade Central de Controle Interno requer ensino superior completo. Apenas esses 4 cargos, de todos os demais da estrutura, requer para provimento exigência de escolaridade. Todos os demais cargos, apenas que a pessoa tenha 18 anos de idade. Ou seja, é mera indicação política. Não tem nada de técnico, não tem nada de prioritário. E vejam que o prefeito Eduardo Leite coloca na justificativa do projeto a seguinte fala: destaco finalmente que a nova estrutura apresentada para os cargos em comissão prioriza a qualificação técnica. Está de deboche o prefeito aqui, né? Está de deboche. A nova estrutura apresentada para os cargos em comissão prioriza a qualificação técnica. Como é que prioriza a qualificação técnica? Se forem esses 4 cargos, todos os demais, basta apenas ter 18 anos de idade. Não requer escolaridade nenhuma, pode ter ensino, primeiro ano agora, né? Primeiro ano. O antigo aí, por exemplo, que agora são 9 anos, né? Mas vamos voltar à antiguidade. Primeira série. Tu podes ter a primeira série incompleta e ocupares o cargo de secretário municipal. Isso é o que está na proposta aqui da estrutura administrativa do prefeito Eduardo Leite. Para quem está assistindo, o que eu estou falando aqui não é mentira. É verdade, está aqui no projeto. Dou alguns exemplos. Cargo de coordenador ou chefe de setor ou assessor técnico nível 3. Requisito: idade mínima 18 anos, não precisa ter estudo. Coordenador ou chefe de serviço ou assessor técnico nível 2, 18 anos, não precisa ter estudo. Coordenador ou diretor de departamento ou assessor técnico nível 1, apenas ter 18 anos. Ordenador de escalas de serviço, apenas ter 18 anos, não precisa ter estudo nenhum. Coordenador de atuação, também, não precisa ter estudo, só 18 anos. Vamos para outros cargos. Assessor de secretário 2, apenas ter 18 anos, não precisa ter escolaridade nenhuma. Assessor administrativo, também 18 anos, nenhum estudo. Cargos de chefe de setor, 18 anos, não precisa ter nenhum tipo de estudo. Assessor de secretário 1, apenas ter 18 anos, não precisa ter estudo nenhum. Assessor de segurança do prefeito, 18 anos. O prefeito vai manter
o que tinha na reforma administrativa do Fetter Júnior, vê se tem necessidade do cargo de assessor de segurança. São 3 cargos em comissão, cargo de confiança, para assessor de segurança. Olha o que faz o assessor de segurança. Assessorar o prefeito municipal nas ações de segurança, garantir a integridade física individual do prefeito. Então o prefeito aqui coloca na estrutura administrativa, mantém, né, que tenha que ter 3 seguranças pessoais dele. 3 assessores de segurança pessoal do chefe do executivo. Requisito, ter apenas 18 anos, não precisa ter estudo nenhum. Olha o cargo, assessor do prefeito. Requisito para provimento, 18 anos, não precisa ter escolaridade nenhuma, pasmem com isso. Chefe de gabinete de secretário, apenas ter 18 anos, também não precisa ter estudo nenhum. Chefe de departamento, a mesma coisa. Chefe de administração distrital também, apenas ter 18 anos, não precisa ter estudo nenhum. Assessor especial de secretário municipal, também ter 18 anos sem estudo nenhum. Assessor do vice-prefeito, também ter 18 anos, não precisa ter estudo nenhum. Assessor especial do vice-prefeito, também não precisa ter estudo nenhum, basta ter 18 anos de idade. O cargo de diretor, idem. O cargo de diretor executivo. O chefe de gabinete do vice-prefeito, no caso, na nossa vice-prefeita, também não precisa ter estudo nenhum, basta ter 18 anos de idade. O coordenador de estratégia e gestão, também basta ter apenas 18 anos, não ter estudo. Coordenador de transparência e controle interno, mesma coisa. Secretário executivo da unidade de gerenciamento de projetos, apenas ter 18 anos, não precisa ter estudo nenhum. O cargo de assessor especial do prefeito, também. O chefe de gabinete do prefeito, também. E por aí vai. Essa é a estrutura administrativa. Aí o que acontece? Entram aqui um monte de cargo de confiança, e são cargos de livre indicação e exoneração do prefeito. O prefeito escolhe quem ele vai colocar para esses cargos e ele nomeia e exonera a qualquer tempo. Esses cargos, os valores são muito mais altos do que de qualquer servidor de grande parte da prefeitura que tenha 10, 15 anos de trabalho, que tenha mestrado, doutorado. Eu vou dar um exemplo. Pode pegar uma servente, uma merendeira, um auxiliar de educação infantil, um agente de trânsito, um guarda municipal, um oficial administrativo, ele pode ter doutorado. Todos esses cargos que eu lhes falei, ganha salário padrão menos do que salário mínimo, e pode ter 10, 15, 20 anos de trabalho, não consegue chegar em muitos desses salários, desses cargos em comissão, quando ocupados por cargos de confiança. Aí vejam bem, cargos de confiança que podem entrar sem escolaridade nenhuma, basta apenas ter 18 anos de idade. Aí o prefeito coloca, destaco finalmente que a nova estrutura apresentada para os cargos em comissão prioriza a qualificação técnica dos quadros para efetiva execução dos programas estabelecidos pela administração e para o gerenciamento das atividades de secretarias. Convenhamos, com todo respeito, né, dizer que isso aqui prioriza a qualificação técnica, não prioriza nada. Basta apenas ter 18 anos e indicar. E tem 2 coincidências também nessa história. O ex-prefeito Fetter Júnior também fez o projeto de lei, e que virou lei lá em 2010, da reforma administrativa, há 2 anos do término do seu mandato. O prefeito Eduardo Leite também, há 2 anos do término do seu mandato, encaminha o projeto. Outra semelhança, na lei atual da reforma administrativa do ex-prefeito Fetter Júnior, lá em 2010, são 525 cargos aptos ao provimento em comissão. Nessa nova proposta de estrutura do Eduardo Leite, apenas reduz para 519, diminuiu apenas 6 cargos aptos ao provimento em comissão. Então, do ex-prefeito Fetter Júnior, 525 cargos em comissão, cargos aptos ao provimento em comissão, e no do governo do Eduardo Leite, apenas 6 a menos. O que a gente também observa aqui? Né? Embora há necessidade, sim, de reestruturação, criação de secretarias, e a gente reconhece isto, agora,
não há necessidade, em várias situações ali, de que o simples requisito para o provimento, a ocupação desses cargos, cargos importantes, cargos de ponta, como de secretários, de seus assessores, de assessores do prefeito, da vice-prefeita, enfim, cargos de chefia, simplesmente apenas a pessoa seja maior de idade e que não tenha estudo nenhum. Aí vem o servidor, que antes de ser servidor ele tem que fazer concurso público, lhe é exigido escolaridade, ele é avaliado nos 3 anos para ser estável, para ganhar 3, 4, 5 vezes menos do que uma pessoa simplesmente, politicamente, é indicada. Embora tenha o seu caráter importante a estrutura, também serve como instrumento político. Também serve para que nesses 2 últimos anos, todos aqueles partidos que coligaram com o governo possam indicar os seus representantes para ocuparem vários desses cargos. Porque uma das grandes reclamações dos partidos que compuseram a base aliada do governo, né, essa junção da coligação vencedora no pleito em 2012, o que o prefeito Eduardo Leite enfrentou muito nesses 2 primeiros anos, seja com alguns vereadores, seja com as direções dos partidos, enfim, foi justamente de não ter, entre aspas, distribuído cargos para estes, apenas para agradá-los ou para dizer, bom, vocês ajudaram-me a eleger, bom, agora vou dar os cargos que cada partido que compôs comigo está me pedindo. Um número X de cargos para o partido A, para o partido B, para o partido C. Chegou o momento, né? Está 50% do mandato, faltam 2 anos, né? E para quem pretende se reeleger, ou esta composição pretende reeleger-se, está aqui o plano muito bem estrategicamente feito, né? Porque não prioriza coisa nenhuma, qualificação técnica de ninguém, com esta concretude das minhas informações, que são exatamente as que constam aqui na mensagem 010 de 2015, né, que trata da nova estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. Bom, tenho aqui mais uma mensagem, vamos ver aqui, mas já não está na Constituição que tem que ter no mínimo 18 anos para ser funcionário público? KKKKK, risadas, né? Sim, é verdade, né? É o requisito mínimo, 18 anos de idade. Né? Só que aqui nesse caso eles não vão fazer concurso público. Né? Nesse caso aqui são cargos aptos ao provimento em comissão, ou seja, se o prefeito quiser colocar só CC, aqui, na maioria dos cargos ele coloca cargos em confiança. E aí, como são cargos meramente indicados pelo prefeito, são de livre nomeação e exoneração, eu posso colocar como secretário de transportes alguém que tenha 19 anos de idade, ou que tenha 60, mas que não tenha escolaridade nenhuma, que não tenha qualificação nenhuma, que não tenha sequer experiência nenhuma. Eu posso colocar como chefe de departamento, como diretor de um departamento, eu posso colocar como assessor do prefeito, como assessor de um secretário, ou de qualquer outro cargo de chefia, ou direção, alguém que tem apenas 18 anos de idade, minimamente, e que não tem estudo nenhum, para ganhar muito mais que o servidor público, como eu falei, que tem que estudar, que tem que qualificar-se, que é avaliado constantemente, para ganhar 5, 6 vezes menos. Né? Fora a situação de nós que estamos há muito tempo no quadro, quando chega alguém, entre aspas, que cai de paraquedas para ser a sua chefia, você tem que ensinar ele a trabalhar, tem que passar toda a experiência para ser subordinado a ele e ele ainda ganhar 5 a 10 vezes mais do que você. Né? É literalmente um deboche, isso aí com os funcionários públicos. Bom, um informe importante para os agentes comunitários de saúde. Né? O famoso 14º dos agentes comunitários de saúde, 14º salário, ou seja, o incentivo estadual dos agentes comunitários de saúde. O SIMP obteve a confirmação que todo agente comunitário de saúde que foi cadastrado no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, como mês referência a setembro de 2014, ou seja, todos os agentes comunitários de saúde que foram cadastrados no CNES em setembro de 2014 até setembro do ano passado, vão receber esse 14º, esse incentivo estadual, anual. Tá? Bom, conforme informações
da Superintendente Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Costa, via mensagem de texto em contato com o diretor do SIMP, Márcio Torma Lopes, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, inclusive, a Ana Costa nos afirmou que o valor será integral. O valor é integral conforme o repasse, ou seja, todo o valor destinado, que já está depositado na conta da Prefeitura, ele será dividido para os agentes comunitários de saúde. São cerca de 248 agentes comunitários de saúde aptos a receber esse valor integral. Conforme a Ana Costa, ela enviou todas as informações necessárias à Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira e, segundo informações que o SIMP obteve junto à Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, a princípio, o valor será pago aos agentes comunitários de saúde em suas contas, em forma de folha suplementar até o dia 20 de março. Isso não é uma informação ainda oficial. Informações extraoficiais, mas da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, é que o valor será acreditado nas contas dos agentes comunitários de saúde aptos a receberem, aqueles cadastrados no CNES até setembro do ano passado, vão receber o valor integral do repasse, mas, a princípio, isto até o dia 20 de março, ok? Então, quando a gente tiver a informação precisa dessa data, a gente vai estar informando. Mas é o que a gente obteve até o presente momento. Final 9085, como anda a fiscalização do Fundeb? Olha, pelo que a gente sabe, o próprio CACS, acho que foi agora essa semana ou semana passada, andou reunindo-se, né? Mas como todos sabem, a fiscalização do Fundeb através do CACS, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, praticamente é muito branda nesse sentido, não por culpa dos conselheiros, daqueles que compõem a comissão. Na verdade, muito mais é pelo próprio Poder Executivo de não dar o suporte e o subsídio necessário. Às vezes passa o ano inteiro sem ter acesso a todos os dados que se gostaria, mas quando chega lá no final do ano tem toda aquela pressa de querer aprovar, porque se não aprovar as contas, ou aprova, mas com ressalvas, porque se não aprovar, fica como culpa do CACS, caso o ano que vem tenha comprometimento, né, dessas receitas. Mas isso aí, essa informação de forma mais precisa, a gente pode obter através dos nossos representantes e também pode ir diretamente, né, protocolar junto ao próprio conselho, né, a Comissão de Acompanhamento e Controle Social, para ter respostas, digamos, oficiais. Né, o SIMP tem representação no CACS, mas não responde pelo CACS. Ok? Tem aqui também mais algumas mensagens, mas são aí quase 15 para as 8 da noite. Tem aqui mais outros informes importantes. Ó, esse aqui sim, e é de fiscalização para quem mandou a pergunta, que eu conheço aqui, quem mandou a pergunta é um servidor que está sempre ativo ali, sempre também bem informado. Quando chega a nossa database em maio, uma das coisas que o governo sempre bate e vem para o seu encontro, ou seja, é favorável ao governo como justificativa, é que nossas receitas correntes líquidas são muito comprometidas com gasto com pessoal. Estamos estourando o limite da lei de responsabilidade fiscal. O SIMP comprovou no ano passado que quando a prefeitura alegava que ela comprometia mais do que 47% das suas receitas com folha de pagamento, e lembrando, folha de pagamento não é a folha só de servidor de carreira não. Quando se trata de folha de pagamento, entra o salário do prefeito, entra o salário da vice-prefeita, entra o salário de todos os secretários e entra o salário de todos os CCs. Então, quando você ouvir, nós comprometemos tantos por cento da nossa receita com folha de pessoal. Folha de pessoal está o salário deles incluídos. Então, o ano passado a prefeitura afirmava isso e nós comprovamos que era uma inverdade. Nós tínhamos uma certidão do Tribunal de Contas do Estado, naquele período, que afirmava que a prefeitura comprometia pouco mais do que 43%, 44%. Eu estou aqui com a certidão atualizada do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, do TCE, onde aponta todo o ano passado, todo o exercício do ano passado. A
Prefeitura de Pelotas teve o ano passado, como total de receitas correntes líquidas, quase 600 milhões de reais, 599 milhões, 165.165 reais com 65 centavos. Tudo 65, 65, 65. A Prefeitura apresentou uma evolução nas suas receitas correntes líquidas na casa de 10,88%. Ou seja, teve um aumento nas suas receitas do exercício anterior para 2014 na casa de quase 11%. A Prefeitura, desses 600 milhões, comprometeu com gastos com pessoal 259 milhões 182.596 reais com 18 centavos. Em percentuais, para ficar claro, a Prefeitura de Pelotas, o ano passado, apenas comprometeu das suas receitas com gasto pessoal 43,26%. Está aqui a prova. A gente chega para discutir agora em maio, porque estamos perto do limite da lei de responsabilidade fiscal, estamos no vermelho. É mentira. É mentira. Está aqui o documento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui está o timbre do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. A Prefeitura, ano passado inteiro, comprometeu das suas receitas com pagamento de pessoal 43,26%. Lembrando que a lei permite que se comprometa até 54%. A questão é, quando se chega lá nos 48,60%, é um limite para emissão de alerta. Não é impedido, o município não perde repasses por isso. É emitido um sinal de alerta para o município que ele está próximo do limite máximo do comprometimento. Aí existe o limite prudencial, que é quando o município compromete das suas receitas correntes líquidas com pagamento de pessoal na ordem de 51,30%. E aí depois vem o limite legal, que é da lei, obviamente, máximo, que é de 54%. Aí vamos ver quantos milhões em cifras, em reais, representam dos 43,26% atuais do ano passado para chegar no início do limite para emissão de alerta. Como o limite para emissão de alerta é de 48,60%, vamos considerar 48% redondo. Quanto isso representa em milhões de diferença dos 43,26 para os 48? Esse valor é o valor que a Prefeitura poderia investir na gente, em aumentar os nossos salários, não deixar 70% da categoria ganhando o salário padrão menos do que o salário mínimo nacional. Poderia ter recursos para canalizar em aumentar o vale alimentação, porque anualmente a Prefeitura dá meramente o índice da inflação do período, ou algum décimo a mais do que a inflação do período, o que não representa em nada para quem tem padrão abaixo do mínimo, porque aumenta o padrão, diminui o complemento. Poderia utilizar no vale alimentação, que não tem, que é uma vantagem de caráter indenizatório, ou seja, ela não tem repercussão, ela não tem outros impactos além daquele valor, ou seja, a Prefeitura aumenta R$10 por ano o nosso vale alimentação. Então aqui está aprovado. Aí nós temos a lei do orçamento, que a gente aprovou, né, o Executivo sancionou, e eu digo a gente porque o SIMP todo final de ano disputa o orçamento junto à Câmara Municipal de Vereadores e está aprovado no nosso orçamento para esse ano o pagamento do piso dos professores a todos na forma de salário padrão, que para todo e qualquer trabalhador da Prefeitura que tenha salário padrão inferior ao valor do salário mínimo, que ele ganhe no mínimo o valor igual ao do salário mínimo, ou seja, se pegarmos servente, auxiliar, motorista, oficial administrativo, agente de trânsito, guarda municipal, pessoal que trabalha na justiça social, obras, DIP, enfim, todo esse pessoal que está abaixo do mínimo, o orçamento diz que tem margem para dar no mínimo salário padrão R$ 788 e os reflexos das vantagens sobre este valor. E também está lá no orçamento aprovado, majorar o valor dos atuais R$ 140 de vale alimentação para 240. Aí chega lá na database, vai vir a desculpa que estão perto do limite da lei de responsabilidade fiscal. Mentira, nós vamos mostrar o documento, inclusive quando chegar perto lá do momento. Vão dizer depois que o orçamento é uma peça autorizativa,
porque ela autoriza a tu executar aquela despesa, fica fixada a despesa, mas não é impositiva, não é obrigado o gestor a cumprir. Depois vão dizer também que os recursos, essa economia que a prefeitura fez, ela obteve essa majoração das suas receitas correntes líquidas, gasta seu eficiente planejamento, gasta graças a seu sistema de contenção de despesas e eficiência da máquina pública. Tudo isso foi feito também com a participação dos servidores. Seria mais do que justo, já que se alcançou tal eficiência, nós termos a retribuição dessa eficiência. Não temos. Somos descontados nas greves, somos descontados de vale alimentação, que foi retirado vale alimentação para quem tinha 2 matrículas, somos automaticamente descontados quando se deixam de dar aumentos justos para a categoria. Então vai ter essa série de elementos. Aí nós vamos ter os elementos também para discutir. Pois é, tiveram aumento de receita com a majoração dos valores com a arrecadação do IPTU. A prefeitura vai reclamar que não tem dinheiro, mas teve para querer dar 2 milhões de reais para a Falcone, 2 milhões e 200 mil, sem fazer licitação. Só não deu porque perdeu a ação judicial. A prefeitura optou, de novo, sem licitação, para contratar uma empresa de São Paulo por 514 mil reais para elaborar o projeto técnico do novo museu da cidade de Pelotas. A prefeitura tem dinheiro para dar 2 milhões de reais para as entidades carnavalescas, que é uma festa privada, só participa quem paga a entrada. A prefeitura tem dinheiro para 85 mil reais por ano para dar para os 3 principais clubes de futebol de Pelotas, seja o Pelotas, Brasil de Pelotas, Farroupilha, também só acessa o jogo de futebol, que é uma coisa privada, não é uma coisa aberta ao público, gratuitamente. Aí a prefeitura também tem os gastos também desnecessários, que são com aluguéis de casas, temos casas aí alugadas pela prefeitura que sequer nunca foram habitadas, que a prefeitura paga 15 mil reais ao mês. E que ao longo de mais de um ano, isso já ultrapassou mais de 100 mil reais. Nós temos casa que também já está alugada há um bom tempo, mas que há mais de um ano e alguns meses não é utilizada, como a antiga Casa do Resgate, lá na Rua Jaguarão, no Laranjal, onde tinham como usuários menores que eram usuários de drogas. Nessa casa, por um sistema de legislação aí, o serviço de atendimento passou por um outro sistema. A casa continuou sendo alugada, é paga pela prefeitura religiosamente todos os meses, na casa de quase 3 mil reais por mês. E ao longo do ano, isso ultrapassa a 30, quase 40 mil reais. Então nós temos assim, casos de desperdício público, casos de cunho meramente político, vou dar para esse, vou escolher empresas de fora, não quero me cercar das instituições de ensino local de Pelotas para poder fazer gratuitamente, estabelecer parcerias, aproveitar o quadro de servidores que tem, altamente qualificado, fora os que compõem as instituições de ensino superior. Enfim, o que rapidamente eu tracei é mais do que argumento suficiente para quando chegar na database discutir. E aí, quando chegar a database, escutem o que eu vou dizer, chega lá, oferece só a inflação do período e 10 reais de vale alimentação. Por isso que prova, não tem receita médica para tentar vencer, para tentar abranger maior a luta. O servidor ele tem que se mobilizar, ele tem as armas técnicas, só que ele politicamente tem que enfrentar até o fim, se mobilizar, independentemente das consequências. Claro que elas têm que ser medidas antes de ser tomada qualquer posição, e isso sempre de forma responsável. Bom, pessoal, chegou ao fim aqui mais um programa de TV do SIMP, programa este realizado hoje, dia 6 de março de 2015. O programa de TV que você acabou de assistir, a partir de terça-feira da semana que vem, já estará disponível para você rever em todas as mídias eletrônicas do SIMP. Para mim, Tiago Botelho, vice-presidente do SIMP, foi uma grata satisfação tê-los conosco aqui até às 20 horas, prometendo retornarmos sexta-feira que vem, às 19 horas, aqui pela TVC. Desejo a todos uma boa noite e um bom final de semana. Tchau, tchau.